Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Renda Fixa, do básico ao avançado. Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos importantes aí também quando se trata do universo de renda fixa. Nós vamos falar sobre Selic, CDI e juro real. Bom, Selic, de forma bem simplificada, é quanto o governo paga para pegar dinheiro emprestado por uma noite. Então, os governos, assim como empresas, eles se financiam, eles pegam dinheiro emprestado para pagar suas contas e pagam esse empréstimo lá no futuro, tá? O Tesouro Nacional é responsável por fazer isso, emite títulos de dívida, é o que a gente chama do Tesouro Direto, né? Ou títulos públicos, de um modo geral. E a Selic é a taxa que o governo fala o seguinte: se você me emprestar o dinheiro por uma noite, eu vou te pagar esse valor. Tá? Só que a gente vê essa taxa sempre de forma anualizada. O mercado financeiro tem essa convenção. Quando você vai calcular um empréstimo, alguma coisa assim, geralmente a gente fala taxa anualizada. Então, se a gente fosse falar a taxa Selic de uma noite, ia ser 0,000 não sei quantos por cento. Ia ser uma taxa muito pequena. Então, o governo fala, é 12,75 ao ano. Tá? Só que é um empréstimo curto. Tá? Tanto que você pode colocar o dinheiro no Tesouro Selic hoje e tirar daqui a 2 dias, 3 dias. Tá? Então, a Selic é a taxa de juros para o empréstimo mais curto que tem, que é o de uma noite, de certa forma, ou de um dia, tá? De um dia para o outro. E quanto que o governo paga por esse empréstimo. E a Selic, ela é chamada de taxa básica de juros e definida pelo Banco Central. Por que ela é a taxa básica? Porque o Tesouro Selic, né, o empréstimo do tipo Tesouro Selic ou o título de dívida, é como se fosse a sua prima que você tem certeza que vai te pagar. Né, naquele exemplo anterior, não sei se você assistiu o vídeo anterior, mas a gente falou que tem 2 primos que te pedem dinheiro, um que é mais duvidoso e a outra sua prima que você sabe que é ponta firme, vamos falar assim, que você sabe que ela vai te pagar. Né? E a Selic é como se fosse isso, é aquela taxa básica que as outras taxas, que seriam mais arriscadas, se desenvolvem a partir dela. Então, o Banco Central define essa taxa básica e ele é considerado o empréstimo mais seguro do país. Tá? Isso aqui no Brasil é a Selic, nos Estados Unidos tem o chamado Fed Funds, que seria o equivalente. Tá? Fed é o Banco Central deles lá. E por aí vai. Mas em todo o país, o mais seguro naquela moeda, então o empréstimo mais seguro que você pode fazer em real é para o Banco Central brasileiro. Tá? Na verdade é para o Tesouro que você faz o empréstimo. A Selic, além disso, ela representa aquele custo de oportunidade da economia que eu falei lá atrás. Tá? Que é o seguinte, imagina que você tem 5 mil reais. Além de você poder emprestar, esses 5 mil reais você pode estar avaliando se faz sentido para você comprar uma máquina nova para o seu salão de beleza, por exemplo. Né? Aí você pensa, eu pegando esses 5 mil, colocando nessa máquina, ele vai me dar tanto de retorno ao ano. Só que você olha lá para a poupança ou para o Tesouro Selic e vê, o Tesouro Selic está me dando um retorno de 13,25 ao ano, por exemplo, que estava aqui quando a gente colocou esse gráfico. Sem correr risco nenhum. E sendo que eu comprando a máquina tem algum risco dessa máquina ela parar de funcionar no futuro, ou de eu não conseguir produzir tanto. Né? Vamos falar aqui, mudar o exemplo aqui, é um forninho que você vai produzir mais empadas para vender. Né? Pode ser que você não consiga vender todas essas empadas e ter o retorno. Então, a Selic é sempre vista como esse custo de oportunidade. Né? E por isso que ela é uma ferramenta do Banco Central para dar um pouco de freada na economia. Porque é o seguinte, se a Selic está lá em 2%, igual chegou aí na época da pandemia, por exemplo, lá em 2020, no auge da pandemia, né? Tem gente que fala que a pandemia não acabou, estou gravando em 23, mas assim, no auge das restrições de movimentação que a gente teve, né? Enfim, a taxa Selic chegou a 2%. Quando esse custo de oportunidade está em 2%, faz sentido eu abrir uma nova fábrica, eu emprestar o dinheiro para o meu primo, que é mais arriscado, enfim, a economia tende a dar uma acelerada, digamos assim, né?
E quando o Banco Central sobe essa taxa de juros, sobe o custo de oportunidade, as pessoas pensam duas vezes antes de fazer investimento de longo prazo em infraestrutura, em negócios, em compras, porque essa taxa básica de juros também interfere no juro lá do crediário da Casa Bahia, né, o famoso, mas também interfere em quanto que vai estar para você pegar um financiamento para um carro, para um imóvel, né? Então, o Banco Central usa a taxa Selic como ferramenta para acelerar a economia, quando ele quer acelerar, abaixando a taxa Selic, ou frear, e sobe. Geralmente, quando que ele quer frear uma economia? De um modo geral, o Banco Central quer que a economia seja pujante, que a gente cresça o PIB, mas é quando a gente começa a ter muita inflação, né? Porque começa a muita gente querer comprar sua empada, aí essa sua empada que você estava vendendo a R$2, você vê que você pode vender a 5 e vai ter gente comprando. Então você aumenta o preço da sua empada para 5, porque a economia está muito aquecida, né? Então é muito importante entender esse mecanismo da Selic e como que o governo usa. Já o CDI, que a gente ouve falando por aí, ele basicamente é quanto um banco paga a outro banco para pegar dinheiro emprestado por uma noite, tá? Aí você vai falar, tá, Bruno, mas por que você está falando de Selic, de CDI? Você estava falando de Selic agora? Assim, eu estou ficando confuso. Mas a ideia é justamente desconfundir. Por quê? Porque a Selic e o CDI praticamente andam juntos. Olha esse gráfico aqui que eu trouxe, que tem os dois, tá? Um em laranja e outro azul. A gente vê que eles praticamente juntos, eles são taxas anualizadas, né? E geralmente o Selic está 0,1% ao ano abaixo da Selic. O CDI um pouquinho abaixo. Porque também é um empréstimo de um banco para o outro, e como é um empréstimo só de uma noite, é de risco muito baixo. Então ele fica próximo da Selic, tá? Então eu trouxe o CDI aqui para a gente entender que eles andam junto. Muitas vezes você vai ver lá, você vai emprestar para o banco vai te falar, vou te pagar 80% do CDI. Aí você fala, quanto que é o CDI? É basicamente quanto que está a Selic, tá? Se a Selic tiver 13, ou vou falar número redondo para ficar mais fácil, se a Selic tiver 10 ao ano, ele fala, vou te pagar 80% do CDI, ele vai te emprestar mais ou menos, ele vai te remunerar mais ou menos 8% ao ano, né? 80% daqueles 10 que é a Selic, tá? Então andam juntos e são esse o custo de oportunidade. Então, em tese, né, para você deixar o dinheiro parado, rendendo, o que você vai ter e vai esperar e querer é essa Selic ou esse CDI aí, o 100% do CDI, tá? Por isso que muitas vezes nem faz sentido você emprestar a 80% do CDI para o banco. Por quê? Porque você pode emprestar para o governo, que é mais seguro, a 100% do CDI, que seria emprestar pagando, recebendo, né, na verdade, a remuneração de taxa Selic. Tá bom? Bom, e por fim, o último conceito que eu queria trazer nessa aula aqui é o tal de juro real, ou juros reais, juro real, que é a diferença entre quanto que você está sendo remunerado de juro pela inflação do período. Porque você lembra que a gente comentou que o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo por causa da inflação? Então, a gente não pode olhar só quanto que é o juro nominal, né? O que é o juro nominal? É o banco falar, se deixar o dinheiro aqui, eu vou te remunerar ele 10% ao ano. Mas se a gente estiver num contexto de inflação de 12% ao ano, significa que você está perdendo dinheiro, porque o juro real é negativo. Que o juro real... O que é o juro real, né? Na verdade, eu não expliquei. O juro real é essa diferença entre o juro nominal e a inflação. É basicamente essa diferença entre a linha laranja aqui, que eu trouxe o CDI ou a Selic, tá? E amarelo aqui está a inflação. O juro real é quanto que está tendo de remuneração acima da inflação. E a gente pode ver aqui que lá na pandemia a gente teve um fenômeno muito raro aqui no Brasil, que foi o quê? A inflação caiu muito e a Selic ou o CDI também caiu muito, foi lá para o 2 que eu comentei. E a gente teve aqui esse juro real negativo por praticamente um ano aqui, né, de meados de 2020 até 2022.
Isso foi uma coisa muito interessante que aconteceu e não deu outra. A gente começou a voltar a ter inflação aqui no Brasil, que é a linha amarela, né? A inflação começou a subir de novo e o Banco Central teve que voltar a subir o CDI. E voltou lá para níveis relativamente altos, lá em 13, tá? Só que a inflação começou a ceder de novo e a gente começou a ter um juro real bem alto aqui. Muitas vezes você ouve assim, o Brasil é o país com maior juro real. O que quer dizer isso? É a maior taxa básica, é o maior Selic acima da inflação. Então hoje o juro real, fazendo uma conta simples aqui, ó, se a nossa inflação acumulada, vou arredondar, foi de 6 e a Selic está 14, também arredondando aqui, nós estamos falando que você tem um juro real de 8% ao ano. Tá? Em contexto aqui eu estou falando início de 2023. Certo? É importante entender esse conceito de juro real, porque se a gente fica olhando só o juro nominal, às vezes a gente fica perdido. A inflação tem sempre que ser levada em consideração quando a gente fala em renda fixa ou investimentos de um modo geral. Certo? Então, recapitulando os principais conceitos dessa aula aqui. Selic é a taxa de um dia anualizada. Ela é uma ferramenta do Banco Central, né? A Selic também, vale comentar, que é quanto que você está sendo remunerado para emprestar para o governo. CDI e Selic andam juntos e representam o custo de oportunidade no Brasil. E, por fim, o juro real é igual ao juro nominal menos a inflação. Beleza? Com isso a gente encerra essa aula. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção e até a próxima.